E eu que descobri um segredo que minha sogra escondia há anos e tive que revelar pra todo mundo. Bom, fica aí que eu vou te contar essa história. Gente, eu conheci o meu namorado na faculdade. E logo que a gente se conheceu, a gente já começou a conversar. E não demorou muito, a gente começou a ficar. E aí a gente começou a namorar. E a gente namorou por alguns meses. Até que ele disse, né, que queria me levar pra poder conhecer a mãe dele. Então ele me levou pra conhecer a mãe dele, né? E a gente se conheceu. A gente se deu super bem logo de cara, de primeira. Eu também levei ele na casa dos meus pais. Ele se deu super bem com meus pais, né? Até que um dia, né, a gente decidiu fazer um almoço, né, pros meus pais conhecer os pais dele. Então nós fomos, né, à casa da minha sogra, porque o almoço seria lá, né? E quando a gente chegou lá na casa da minha sogra, né, que a minha sogra viu que era o meu pai e a minha mãe, eu já percebi, gente, que ela ficou muito estranha, sabe? Ela ficou muito diferente. Mas até então eu revelei, né, porque eu achei que era coisa da minha cabeça. Às vezes ela não tinha gostado, né, da primeira impressão da minha mãe e do meu pai, enfim, gente. Só que daquele dia em diante, né, a minha sogra começou a me tratar muito mal, sabe? E a gente se dava muito bem. A gente começou a se dar muito mal, sabe? Ela falava que eu não era pro filho dela, que eu e o filho dela a gente não poderia ficar junto, enfim. Ela ficava falando essas coisas pra mim. E do dia do almoço em diante, gente, é que eu percebi, né, que toda vez que os meus pais e os pais do meu namorado se reuniam, a minha sogra, né, sempre ficava no cantinho, sabe, gente, conversando com meu pai. Era sempre quando a gente se reunia. Os dois sempre ficavam ali no cantinho cochichando e eu comecei a achar aquilo muito estranho. Até que teve um dia, né, que a gente se reuniu novamente e quando ela foi pro cantinho, né, assim, conversar com meu pai, eu meio que disfarcei, sabe, gente, e fui atrás deles. E eles não me viram chegando e eu escutei tudo que eles estavam conversando ali. Eu fiquei, gente, sem acreditar, sabe? E então, né, eu escutei, gente, que a minha sogra, né, tava falando pro meu pai que o teste tinha dado positivo e eles precisavam, né, dar um jeito nessa situação. E teria que ser logo, porque o meu namorado e eu, a gente não poderia ficar juntos, porque nós éramos irmãos. E quando eu escutei tudo isso, gente, eu não quis nem saber de nada. Eu fui confrontar os dois, na frente da minha mãe e na frente do meu sogro, porque eu queria saber, né, o que estava acontecendo. E foi quando, né, minha sogra falou que iria me explicar tudo o que aconteceu. Então ela disse, né, que há anos atrás, meu perfil é Lidy Cruz, ela ficava com meu pai e o dia que ela foi contar pro meu pai que ela estava grávida, né, o meu pai contou pra ela, né, que queria terminar com ela, porque ele iria se casar com a minha mãe, porque a minha mãe estava grávida de mim e na época, gente, que isso aconteceu, o meu pai ficava com a minha mãe e com a minha sogra. E quando meu pai descobriu, né, que a minha mãe estava grávida, ele deixou de ficar com a minha sogra pra se casar com a minha mãe. Então no dia que a minha sogra, né, ia falar pra ele que ela estava grávida, ele acabou terminando com ela e ela decidiu não falar nada. E assim ela fez, gente. E quando esse almoço foi feito para meus pais conhecerem os pais do meu namorado, foi quando a minha sogra viu, né, ela entrou em desespero e foi conversar com meu pai, falando, né, que tinha possibilidade do filho dela ser filho do meu pai. Então os dois, né, conversaram e decidiram fazer um teste sem ninguém saber, pra tirar, né, toda essa dúvida. E o teste realmente tinha dado positivo. O meu namorado era o meu irmão. E depois de toda essa situação, né, eu fiquei muito triste, gente. O meu namorado também ficou muito triste. Namorado não, irmão, né? Por fim, né, a gente decidiu, gente, que a gente não poderia continuar o nosso relacionamento, porque nós éramos irmãos. E hoje em dia, né, a gente tem uma relação boa, bacana, sabe, de irmão mesmo. Hoje em dia eu já tô com outra pessoa, ele também tem outra pessoa e a gente tem seguido a nossa vida. O meu pai continua com a minha mãe e os pais deles também continuam juntos, né? E hoje em dia, né, o meu pai tem sim, gente, uma convivência com meu irmão. Mas e aí? O que vocês acharam de toda essa história? No meu lugar, o que vocês fariam? Deixa aqui pra mim nos comentários e não esquece, meu perfil é Lidy Cruz.